Hoje você irá testemunhar algo extraordinário, algo que desafia a nossa imaginação e nos faz questionar o que realmente sabemos sobre o passado. Nesta incrível jornada, vamos mergulhar nas profundezas do tempo, em busca de 5 terríveis criaturas pré-históricas que caminharam sobre a Terra muito antes da nossa existência. Número 1. Titanoboa. Em 2009, uma descoberta fascinante ocorreu na Colômbia, na mina de carvão de Sarayón. Foi lá que os cientistas encontraram os restos de uma cobra antiga, chamada Titanoboa, que viveu há milhões de anos. Eles desenterraram fósseis de rochas expostas na mina e encontraram cerca de 30 indivíduos, a maioria deles adultos, mas também alguns filhotes. Ao examinarem os fósseis, perceberam que eles eram principalmente vértebras, os ossos da coluna e costelas, que são frequentemente encontrados em fósseis de cobras. Estimou-se que a Titanoboa tinha mais de 250 vértebras em seu corpo longo. E até encontraram um espécime quase completo, incluindo o crânio. Esses fósseis deram aos cientistas uma boa ideia de como era a Titanoboa e o quão grande ela era. Descobriram que essas cobras antigas eram enormes serpentes colossais que rastejavam pela Terra há aproximadamente 58 milhões de anos, durante a Era do Paleoceno. Elas estão entre as criaturas pré-históricas mais perigosas que já existiram. Essas espécies de cobras eram constritoras colossais, com a maior delas sendo a Titanoboa serregionensis, que alcançava um impressionante comprimento de 12,8 metros, ultrapassando até mesmo a maior cobra-viva roia, a sucuri verde, que mede cerca de 9,1 metro de comprimento e pesa aproximadamente 11 quilos. Dentes fossilizados indicam que eles eram animais necrófagos, mas não há dúvida de que essas criaturas eram formidáveis predadoras, capazes de eliminar qualquer animal que se aventurasse em seu território. A Titanoboa governava sobre La Guajira, uma região no nordeste da Colômbia moderna como predadores alfa. No entanto, seus corpos imensos não conseguiram se adaptar às mudanças ambientais da época, e como resultado, essas criaturas mortais desapareceram da face da Terra há mais de 60 milhões de anos. Essas feras provavelmente se alimentavam de crocodilos e peixes enormes, habitando principalmente ambientes marinhos devido à sua inaptidão em terra. Possuíam a notável habilidade de arrastar suas presas da terra para o oceano, assim como crocodilos. Relatos sugerem que elas utilizavam constrição, semelhante às anacondas modernas, para sufocar suas vítimas. Algumas teorias até propuseram a possibilidade de injeção de veneno como uma estratégia adicional de caça. Número 2. Plata Belladonna. Era um ancestral dos elefantes modernos e habitou a Terra há cerca de 8 a 20 milhões de anos. Há anos, apesar de sua aparência perturbadora, esta criatura herbívora não representava ameaça aos seres humanos. Sua mandíbula temível servia como uma estrutura de transição entre a boca e o tronco. Semelhante aos parentes modernos, os dentes de Plato Belladon eram, na verdade, dentes especializados afiados o suficiente para cortar sem esforço a vegetação resistente e descascar a casca das árvores. Enquanto seus dentes inferiores mediam quase 1 metro de comprimento, eram os dentes superiores os mais formidáveis, encurvados e apontados para frente e para baixo, capazes de perfurar qualquer intruso tolo o suficiente para adentrar em seu território. Apesar do rosto parecido com um garfo, Plata Belladon não tinha interesse em consumir seres humanos. Sua mandíbula proeminente apresentava um segundo par de presas achatadas e alargadas, assemelhando-se a uma pá. Inicialmente pensava-se que elas serviam para escavar vegetação em água, mas análises recentes sugerem que essas presas atuavam mais como foices, cortando plantas resistentes. Plata Belladon habitava diversas regiões ao longo do Mioceno da Ásia, África e América do Norte, coexistindo com várias espécies semelhantes pertencentes à família Gamphatharidae. Restos fossilizados de Plata Belladon são raros, mas sua descoberta próxima a rios, onde a fossilização ocorre mais facilmente, forneceu informações valiosas. Embora ocasionalmente encontrados em ambientes aquáticos, Plata Belladon principalmente perambulava em terra firme, apesar de sua aparência pesada. O tamanho de Plata Belladon lhe concedia uma vantagem contra potenciais predadores. Embora fosse menor do que os elefantes africanos modernos, potencialmente enfrentou criaturas parecidas com lobos, equipados com dentes cortantes para consumo de carne. No entanto,
Os seres humanos nunca estiveram no cardápio desse gigante pré-histórico. Número 3. Gigantopithecus. Você ficará surpreso ao saber que Gigantopithecus foi o maior macaco que já existiu, com cerca de 9,8 pés de altura e pesando até 540 kg, era cerca de 7 vezes mais pesado que os orangotangos modernos e possuía uma força imensa. Em 1935, o antropólogo Ralph von Koenigswald descobriu os primeiros restos de Gigantopithecus, 2/3 molares. Desde então, mais dentes e mandíbulas foram encontrados em múltiplos locais, confirmando a presença de Gigantopithecus em um total de 16 locais. Era um macaco grande e poderoso que existiu de cerca de 2 milhões a 350 mil anos atrás, durante o período do Pleistoceno inferior e médio. Era nativo de áreas do sul da China e potencialmente outras regiões da Ásia, incluindo Tailândia, Vietnã e Indonésia. A aparência exata de Gigantopithecus é incerta, mas tradicionalmente é representado como um grande macaco semelhante a um gorila. Acredita-se que Gigantopithecus tenha se extinguido há cerca de 300 mil anos. Acredita-se que a agressividade dessas criaturas esteja relacionada à sua natureza sexualmente dimórfica, já que os machos são muito maiores que as fêmeas. Número 4. Quincana. Durante o período Pleistoceno, quando a antiga Austrália abrigava a formidável quincana, a Terra era um reino de terror traiçoeiro. Essa criatura agora extinta possuía uma combinação de características aterrorizantes que a destacava de seus parentes modernos, tornando-a um dos predadores mais perigosos a ter vagado pela Terra. Ao contrário de seus parentes distantes, os jacarés modernos, a quincana era uma força aterrorizante de se ver. Suas longas pernas ágeis elevavam seu corpo acima do solo, permitindo-lhe percorrer rapidamente diversos terrenos com uma velocidade e agilidade impressionantes. Essa capacidade de correr sem esforço dava à quincana uma vantagem distinta sobre suas presas, pois ela se aproximava implacavelmente, deixando as vítimas sem chance de escapar. As características físicas da quincana eram verdadeiramente horríveis. Seus dentes serrilhados e afiados eram projetados para causar máxima carnificina, ao contrário dos dentes cônicos, normalmente encontrados em crocodilos aquáticos. A arma dentária da quincana era perfeitamente adaptada para capturar e infligir ferimentos graves em suas infelizes vítimas. Um único ataque dessa criatura aterrorizante significaria uma morte certa. Pesando incríveis 220 kg, a quincana era um predador de força e poder sem-igual, pois a mordida letal da quincana aguardava, garantindo um fim terrível nas profundezas da antiga Austrália, onde o terror espreitava a cada esquina. A quincana reina suprema como a mensageira da morte, sua presença temível assombrando pesadelos e sua habilidade predatória não conhecia limites. Número 5. Tilaceno. Nos cantos mais sombrios da natureza selvagem da Austrália, uma criatura costumava vagar, provocando medo nos corações daqueles que cruzavam seu caminho. O tilaceno, também conhecido como tigre da Tasmânia ou lobo da Tasmânia. Esse marsupial carnívoro extinto possuía uma mistura inquietante de características que evocavam um sentimento de terror semelhante a um pesadelo. Sua aparência era uma fusão grotesca de atributos caninos, hábitos lupinos e a face listrada de um tigre. Sua boca ameaçadora podia abrir em incríveis 120 graus, abrigando uma mordida que prometia tormento excruciante. Desaparecido do continente australiano por mais de 2.000 anos, a extinção do tilaceno provavelmente foi causada pela chegada dos dingos ou pelo incessante avanço das mudanças climáticas. Possuindo uma bolsa, característica marsupial comum, em seu corpo, tanto os machos como as fêmeas carregavam uma. A bolsa servia como câmara de criação para os bebês, enquanto os machos a utilizavam como uma proteção. Sua cauda rígida e assustadora insinuava sua habilidade predatória, enquanto sua mandíbula temível se abria de maneira grotesca. O ano de 1936 marcou o fim de uma era, quando o último tilaceno conhecido deu seu último suspiro no zoológico de Hobart, na Tasmânia. Embora inúmeras supostas aparições tenham surgido desde então, nenhuma delas foi comprovada. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Até a próxima.